Ai, ai. Eu que achei que esse podcast tinha acabado. Quer dizer, tinha acabado. Eu encerrei. Só que é, eu tava limpando o armário aqui de casa. Porque eu já reclamei isso em um episódio mais antigo. O episódio que eu falo que eu odeio o mofo. Então, eu fui limpar o armário. Aí eu vi a caixa do microfone que eu gravava esse podcast e fui abrir e vi que tinha mofo. Aí eu fui no mercadinho, comprei algodão e vinagre e passei no cabo para tirar o mofo, né? Aí eu fiquei olhando para esse microfone desde. Foi fevereiro ou foi janeiro que eu parei de gravar isso aqui? Não sei, a gente já tá em junho, então. é, eu olhei pra esse negócio pegando mofo. Eu disse, porque eu não ligo aqui pra ver como ainda tá funcionando, se tá funcionando. Eu não entendi eletrônico. Pra mim, pegou mofo, pronto, não funciona mais nenhum. E porque o mofo só pega na parte que é de plástico, a parte de alumínio não pega mofo. Eu acho que é a mesma lógica que a ferrugem pega no ferro e não pega no plástico. Ai, enfim. Mas eu já tava pensando. Mas isso aí não foi só isso o motivo que eu pensei em gravar. Foi o estopim, né? De eu querer gravar, mas eu já tava pensando que minha esposa, de vez em quando ela me fala, você tem que fazer, você tem que fazer terapia, você tem que ir pro terapeuta ou psicólogo, que eu não faço a mínima ideia a diferença entre psicólogo, psicanalista e terapeuta. Para mim é uma coisa só e para mim o médico é só o psiquiatra. Se ele é o único que consegue passar uma receita de medicamento, então ele é que é o médico, entendeu? Então eu acho que o psicólogo, terapeuta, psicanalista, ele é como se fosse o enfermeiro do psiquiatra. Só que ele ainda está abaixo do enfermeiro de verdade. Porque o enfermeiro de verdade, é, ele sabe aplicar a injeção, o medicamento que o médico receitou. Tá entendendo? Imagine que se tivesse um. Eu acho que tá pegando o vento aqui do ventilador. Vou ver se eu tiro é, esse barulho de fundo. Se eu não conseguir, vai. Se não. Se eu conseguir, vocês não vão ouvir, só vai saber porque eu tô falando aqui agora. Sim, eu perdi meu raciocínio. Não, voltei. Cadê? Imagine se a psiquiatria. é, Não, mas tem. O médico passa um remédio, só que é para aplicar com injeção. O psicólogo, o terapeuta,
ele não vai saber aplicar, tem que ser um enfermeiro. É porque não há clínica que o cara tá internado. Quem dá a injeção pro cara dormir quando tá louco não é o psicólogo, não é o terapeuta, é o enfermeiro. Tipo, você ganha pra ficar escutando uma pessoa falar. Assim, o Uber e o barbeiro, ele tem que ganhar muito mais do que um psicólogo. Porque o Uber e o barbeiro, ele ouve mais do que os terapeutas. E resolve mais do que os terapeutas também. Entendeu? Apesar de eu não gostar nem de falar nem com terapeuta, nem com Uber e nem com barbeiro barra cabeleireiro. Eu digo barra porque tem cabeleireiro que não é barbeiro, tem barbeiro. Não, aí se for barbeiro, ele também é cabeleireiro. É. Eu não gosto, eu tenho um preconceito desses barbeiro moderno que usa luva preta. Quer dizer, que usa luvas. E se for preta, eu tenho mais preconceito ainda. Não porque é preto, mas porque é luva. Eu gosto geralmente barbeiro das antigas, geralmente idoso. Quanto mais idoso é o barbeiro, eu mais confio. Tipo, eu não quero um barbeiro 30 a mais. Ele tem que ter no mínimo 50 anos para ser um barbeiro bom. 50 anos de idade. 50 anos é idoso? Não, mas eu já respeito por causa da diferença da idade. Tá entendendo? De mim pro barbeiro. E eu gosto de barbeiro e de Uber que não conversa. No máximo dá boa noite e obrigado no final. Boa noite se for de noite, né? Se for durante o dia, bom dia, boa tarde. Barbeiro e Uber e terapeutas só dizem bom dia, boa noite e depois muito obrigado. Só que a diferença do terapeuta pro Uber e barbeiro é que os outros dois te oferecem um serviço. Um tá cortando teu cabelo ou fazendo a barba e o outro tá te levando de um lugar ao outro. Enquanto o terapeuta, ele não te leva para nenhum lugar. E ele nem sabe cortar teu cabelo. Então, para que serve? Para que eu quero conversar com o terapeuta se eu não gosto de falar nem com o barbeiro? Se o barbeiro conversar muito, é a primeira e a última vez que eu corto o cabelo com ele. E eu sou tão apegado com barbeiro silencioso que desde que eu me mudei aqui para capital, que eu não cortei com barbeiro. Justamente
Porque eu não quero correr o risco de ter a experiência de cortar cabelo com alguém que fique puxando assunto. Aí eu tive que comprar uma máquina de cortar cabelo para eu mesmo cortar meu cabelo. Tem meses que eu corto que fica muito bom. Tem vezes que fica não tão bom assim. Eu importo? Não. Eu não quero interação verbal. Eu tô que nem aquele. Como é aquela série nova da Apple? É Murderbot. É de um robô que ele tem algumas partes do corpo orgânico e outras do robô, né? Que não é orgânico. Você entendeu o que eu quis? E ele não gosta de contato visual, né? E ele não gosta também de conversar. Quando eu digo conversar, um diálogo, né? Ouvir a outra pessoa falando e nem falar. Ele fica só é, na mente dele fazendo piada, que é o que eu faço. É. A pessoa tá interagindo comigo, falando e eu tô fazendo piada na minha cabeça, tentando fugir do diálogo, igual o da série. Deixa eu ver se é esse nome mesmo. Deixa eu pesquisar. É porque eu sou péssimo mas em português é o Diário de um Robô Assassino. Mas eu quero o inglês. É Murderbot. Murderbot. É isso aí. Apple. Tô fazendo propaganda aí, viu? Então eu não gosto de me socializar. Eu não entendo. Às vezes eu fico assistindo futebol. Tá tendo um mundial de clubes. Mas qualquer jogo, quando a câmera foca na arquibancada, aquele monte de gente, como é que tem gente que gosta de estar no meio dessa aglomerado de pessoas, nessa multidão, no meio da multidão? Eu não entendo. O pior é que no período pandêmico, o povo queria estar na arquibancada. Não, cara. Primeiro, no estádio, além de ser muita gente, barulho, com minha visão, eu tenho miopia, astigmatismo, eu acho que eu nem enxergaria a bola. Eu acho que eu nem ia saber quando é que ia sair, quando saísse o gol. Ia saber que tinha gol, porque eu ia ver a multidão gritando, comemorando, né? E outra coisa, fica a torcida o jogo todo cantando, batucando. Isso é a torcida brasileira, né? Agora, se a torcida fosse igual o do time europeu, que bate palma, ou fica no máximo cantando o nome do time, o do Chelsea fica Chelsea, 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 sei lá a melodia da música lá, mas não fica batucando, né? Aí aí sim, aí nessa Copa os jogos nos Estados Unidos. Estados Unidos of America.
State of America. Eu não sei porque eu comecei em inglês e não português do meio do caminho fui pro inglês. Mas enfim, aí o povo criticando porque colocaram a Copa de Clubes num país que culturalmente eles não gostam do futebol que eles chamam de soccer. Porque eles chamam de futebol o esporte que usa a mão. Aí não faz sentido, porque não chamou de handebol. Pior que já existe é, o handebol, né? Que é outro esporte com mão, né? Mas o engraçado é que vôlei também é esporte que tem mão, né? Então, se o vôlei é com mão e eles não chamaram de handebol, eu acho porque o handebol já existia. Aí se for nessa lógica, o basquete também é com a mão, só que é, o nome faz sentido porque basquete é cesta, então é bola na cesta. Agora vôlei, o vôlei é o quê? Vôlei. Eu não sei. Porque na minha cabeça vôlei é quando o cara faz um gol é, chutando no ar de lado. Que algumas pessoas chamam de meia bicicleta é vôlei. Voleio. Então, não sei. Só que aí é com o pé. E o vôlei é com a mão. Então, qual dos esportes com bola que joga com a mão foi primeiro criado para um se chamar handebol e os outros não, né? Só que aí tem um esporte similar ao futebol americano, que é que é o esporte britânico, que é o rugby, que é parecido. Só que eles não usam capacete e usam umas roupinhas mais justas para mostrar os músculos, né? E a trava é diferente. Peraí, agora eu não sei. O do futebol americano é um Y e o do rugby é um H a trave. Ou é o contrário, eu não sei. Então, assim, se o futebol nos Estados Unidos é soccer e o que joga com a mão é futebol americano, só que esse jogo é similar ao rugby porque eles me chamam de rugby americano. Porque é mais similar do que. O futebol americano é mais similar, mais parecido com o rugby do que com o futebol. Então, eles não precisariam chamar futebol de soccer, porque era só chamar o futebol americano deles de rugby americano, que é uma forma americana de se jogar rugby. Que o rugby mesmo eu acho mais divertido de assistir. Eu já assisti de seleção, é legal. Quando é lateral, no rugby, os caras tem o que arremessa, né? Para dentro do campo, a lateral. Aí cada time pega um cara e segura pelos pés e sobe o cara no alto. Cada time pega um, sabe? Sabe quando tem ali torcida que, que tem uma que as outras sobe no ar? Então no rugby tem os caras tudo fortão, pega um dos fortes no meio dos fortes e levanta para o cara para pegar a bola do lateral. Só que é engraçado.
Mas eu sou mais assistir o rugby do que o futebol americano. Só por causa do nome. Porque não é futebol. Só é americano. Porque não muda o nome do esporte para americano. Pronto. O americano vai saber que é o futebol com mão dele. Se não, chamasse fute handebol. Porque tem um momento do jogo que só existe um momento do jogo que os caras chutam com o pé. Se é chutar com o pé. Que é o. Aí o cara que faz isso, a posição dele é kick. Não é o cara que chuta. Eu lembrei de um filme que o cara no lixão ficava chutando garrafão de água, sabe? Que tava no lixo. E chutava pra longe. Aí o cara viu ele chutando e chamou ele pra um time. Eu não faço a mínima ideia que filme é esse. Porque eu não lembro se eu sei que eu vi assim, passando no canal, zapeando, e parei nessa cena. Então eu não lembro nem. Eu não sei, não lembro quem são os atores em cena. E não sei que filme é. Entendeu? Como eu cheguei nesse assunto, eu não sei. Porque eu gosto de assistir filme linear. Filme linear. Canal linear. Desse burro. Canal linear. Por quê? Porque às vezes eu tenho preguiça. Não é preguiça, é tédio. De ficar procurando algo para assistir. Eu só boto num canal linear o que estiver passando. Eu vejo. Porque geralmente, quando eu vou assistir em algum streaming, já é quando eu sei o que eu quero assistir. Exemplo, eu vou assistir a temporada de Rick and Morty. Eu já sei o que eu quero assistir, então eu abro o Max. Entendeu? Quando eu não sei o que eu quero assistir, eu não vou abrir stream. Porque se eu fizer isso, eu abro o stream, fico procurando e não vejo nada. Agora, canal linear, não. Você ligou no canal e já está passando alguma coisa. Se você gostar, você fica assistindo. Ah, mas você perdeu o começo. Tá, não importa. Ah, tá. Você viu da metade. Da próxima vez você consegue ver do começo. O que tem? Ver um, um filme do meio pro fim e depois de alguns meses você vê só o início do filme. Não tem problema algum. Melhor do que você abrir algum stream, não sabe o que quer assistir, procura e não vê nada e depois fecha. Aí, exemplo, e outra coisa, nesse negócio de abrir canal linear para assistir, se você achar o filme legal, muito, muito legal mesmo, e quiser assistir do início, é só esperar o canal mostrar lá o nome do filme. Você pesquisa no Google qual stream está disponível esse filme. Aí, se for num stream que você tem, você vai lá no stream e bota o filme do começo. Eu faço muito isso. Tá passando lá no canal linear. Se o filme for mais ou menos,
e dá pra assistir, eu termino de assistir o filme completo. Mas se eu ver que é muito bom, eu pesquiso. E se eu tiver o stream que ele tiver, eu vou lá e assisto. Do início. Tá entendendo? É quase um teaser ou um trailer para assistir um filme. Eu pouco assisto filme de hype. Geralmente é filme que não tá no hype. Filme mais antigo. Antigo que eu digo 2020 para a geração atual é antigo. Então é mais ou menos isso. Tipo, um filme que foi hypado em 2020. Tô assistindo agora, 2025. Pode ser que eu assista um filme hypado desse ano? Pode, mas isso aí não é regra, é exceção. Tipo, que eu tô esperando entrar no stream o Superman. Mas também é só esse. Filme hypado, né? Assim, eu não sei. Porque nesse episódio eu tô muito prolixo. Eu não faço a mínima ideia qual foi o assunto inicial e nem como eu cheguei aqui. Na verdade, esse episódio tá igual o, a minha vida em si. Eu não sei como eu cheguei até aqui. Só fui indo pra frente. Então, agora, é, esse podcast vai ser assim. Eu só vou caminhar pra frente. Eu não vou mais ler notícia, porque eu quando esse podcast acabou, eu comecei um podcast antes que dê errado, que lá eu antes que dê errado, lá eu com meu brother, a gente reage umas notícias, umas matérias em vídeo. Geralmente é um corte que eu acho no Instagram de uma matéria. Aí lá a gente comenta. E nos treinos da UNA a gente também comenta sobre notícias científicas. Aí para não ficar repetitivo, já que eu estou voltando aqui, eu não vou. Ou mais outro podcast com notícia. E também, isso aqui. Até eu esqueci o nome desse podcast. Profundidade um Pires. Eu acho que eu vou. Não vai ter frequência. Então, se você quiser me ouvir com frequência, procura aí no Spotify ou no YouTube. O Antes Se Der Errado, que é a cada 3 sábados. E aqui vai ser quando eu tiver alguma coisa para falar. Se eu não tiver, eu não vou gravar. Entendeu? Então é isso aí. Eu já perdi meu raciocínio. Ai, ai, valeu. Eu agradeço a você que, que agradeceu por esse podcast ter acabado, mas infelizmente
Eu tô voltando aqui, né? E a volta desse podcast foi porque eu não quero ir pro terapeuta e o meu terapeuta sempre foi esse podcast. Ai, ai. Valeu.